Olá, piratas do Novo Mundo, eu sou o Day, sejam bem-vindos a Nishounen Plus! Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de One Piece aqui no canal, a gente vai falar sobre os novos membros do bando dos Chapéus de Palha. Afinal, como a gente sabe, o Luffy está vivendo grandes aventuras para realizar o seu sonho e ele ainda vai viver por bastante tempo até que ele e seus companheiros cheguem até o One Piece. Mas quem vai estar ao seu lado neste momento? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, durante toda a jornada do Luffy, desde o início, ele sempre vem conhecendo grandes pessoas, com grandes sonhos, grandes objetivos, e muitos deles têm principalmente grandes poderes também. E como a gente sabe, nessa sua caminhada até agora, ele já fez vários companheiros que se uniram à sua tripulação. E como Oda sempre vem dizendo quando ele aparece em uma entrevista, haverão novos membros do bando, e eles vão aparecer aos poucos de forma contínua. Mas quem serão esses novos membros? Afinal, quando o Luffy iniciou a sua jornada, ele planejava ter pelo menos 10 Nakamas, e ele basicamente veio os convidando com o passar do tempo. E agora ele já tem 9 companheiros ao seu lado. Então, além dos piratas que já estão ao lado dele, quais dos amigos do Luffy, aqueles que ele fez em sua jornada até aqui, poderão se juntar ao seu bando? No vídeo de hoje a gente vai ver alguns possíveis novos membros na minha opinião, e eu quero ver quais vocês achariam que também seria legal se juntar ao futuro rei dos piratas, então comenta aí embaixo. E galera, a gente já vai começar com Yamato, pois sabemos que a possibilidade de se juntar ao bando é gigantesca. Afinal, desde o início já vimos o interesse de estar no navio do Mugiwara. Na verdade, há muito tempo já havia apresentado o desejo de velejar para longe do seu pai Kaido. E tudo isso é extremamente importante, pois logo que Yamato remove sua máscara, a gente percebe que o filho de Kaido conhecia Ace dos Punhos de Fogo e também via Ace em Luffy. E logo no capítulo seguinte a gente também vê Yamato tentando obrigar o Luffy a deixar entrar no seu navio. Afinal, o próprio Oden estava à sua frente. Como a gente sabe, Yamato é fã de carteirinha do antigo membro dos Piratas de Roger e quer muito ser como ele, inclusive sendo homem como Oden. Acontece que mais recentemente, no capítulo da virada do milhar, a gente vê mais sobre a relação de Yamato e Ace. Como Yamato sempre quis viver no mar e ali também, Ace já havia previsto que Luffy estaria entre os supernovas. Afinal, ele dizia que ele seria o maior da nova geração. Não só isso, como através de Ace, Yamato conheceu os sonhos de Luffy. Um sonho que ele protegeria e não perdoaria quem caçoasse do sonho do seu pequeno irmão. Um sonho que fez Yamato chorar. As mesmas palavras de Roger que no passado emocionaram Oden. Agora, para Yamato, Luffy era o escolhido. E assim como Oden esteve ao lado de Roger, Yamato queria estar ao lado do Luffy do Chapéu de Palha. E pra mim, então, isso é quase uma confirmação. A não ser que Yamato decida ficar em um ano após a abertura do portão para esperar Joy Boy, porém eu acredito que não. Afinal, o seu sonho era conhecer o mar fora de Wano. E com certeza uma das melhores maneiras de conhecer o mundo é ao lado do bando do Chapéu de Palha. O bando com o capitão que carrega os desejos de Ace e aparentemente do antigo rei dos piratas também. Mas pessoal, também temos outros personagens grandiosos que vêm estando ao lado de Monkey D. Luffy, o admirando a ponto de que no futuro pode em algum momento se tornar membro do seu bando também, como por exemplo o próprio irmão do Luffy. Como a gente sabe, tivemos algumas notícias no mundo de One Piece. Dentre essas notícias a gente descobriu que uma pessoa acabou perdendo a sua vida, enquanto outra acabou tirando a vida de alguém. Não só isso, como também algumas notícias acabaram tentando ser escondidas, mas no fim de tudo, acontece que uma dessas notícias envolvia alguém que pode ser um companheiro de Luffy no futuro, o próprio Sabo, o seu irmão, que a gente não sabe o atual paradeiro até o momento. Nós sabemos que o Luffy e o Sabo eles têm uma ligação sem igual, uma união que aumentou ainda mais após o reencontro dos dois, onde eles dividiram os desejos de Ace e Sabo herdou os poderes da Mera Mera no Mi. Não só isso, também como a gente sabe que um dos momentos que o Luffy mais sofreu em sua vida foi quando ele perdeu o Sabo, e depois a gente descobriu que ele estava ao lado dos revolucionários, ao lado de Dragon, o pai de Luffy, e que inclusive ele já havia se tornado o segundo em comando do grupo. E Sabo se tornou alguém muito forte, extremamente poderoso mesmo, que está enfrentando os nobres mundiais, assim como o Luffy, só que de um jeito completamente diferente. Porém, tudo isso agora veio a chegar ao fim. Afinal, não se sabe o que realmente aconteceu com o Sabo, mas o que a gente sabe é que todos os seus companheiros, inclusive Ivankov e o próprio Dragon, eles receberam a notícia que os chocou completamente. A notícia sobre o irmãozinho do Luffy. Eles ficaram assustados ao ponto que disseram que eles precisavam conferir pessoalmente o que havia acontecido. Pessoalmente, eu acredito que o Sabo sobreviveu, afinal eu coloquei ele nessa lista como um possível Nakama do Luffy. E no caso, ele pode estar sendo mantido pelos Tenryubitos, ou talvez pela própria marinha, justamente para atrair Dragon e acabar de uma vez por todas com o exército revolucionário. Porém, se esse for realmente o caso, provavelmente Luffy se moveria o mais rápido possível, e isso para salvar o seu irmão e impedir o que aconteceu com o Ace se repetir novamente. Afinal, o Chapéu de Palha está mais forte do que antes e ele com certeza vai fazer de tudo para salvar o Sabo se estiver em perigo. Talvez isso até mesmo traga um encontro de pai e filho, o Luffy encontra o Dragon. Mas voltando, Yamato e Sabo não são os únicos que podem se juntar à tripulação do Chapéu de Palha. A gente também tem a Carrot, que basicamente, como a gente sabe, se tornou uma grande amiga do
do bando dos Chapéus de Palha e até mesmo se escondeu no navio dos Mugiwaras para viver uma aventura ao lado deles, inclusive a ponto de continuar ao lado deles até chegar em Wano, até esse momento. E mesmo ela não tendo neste momento uma grande participação nas batalhas atuais, ela possivelmente continuará ao lado deles. E como a gente sabe, a Karoto é extremamente ágil e veloz. Além disso, ela é completamente resistente também e tem o seu próprio estilo de combate que é focado nos seus grandes saltos que apenas ela é capaz de dar. Sem contar que com a sua transformação Sulong, ela aumenta muito todas essas suas habilidades a um ponto colossal. E basicamente ela super quer ficar ao lado do Chapéu de Palha. E já tá até mesmo nesse momento viajando junto com eles. Mesmo não fazendo parte oficialmente do bando, ela já tá ali. Assim como foi com a Vivi inicialmente. Afinal, ela é um ótimo exemplo, pois como sabemos, Vivi é uma das nakamas de Monkey D. Luffy, mas no caso não tá viajando ao lado deles, não tá junto com o Chapéu de Palha, por mais que no seu coração ela possua um grande desejo de aventura e quer ficar junto com eles. Então no futuro a gente até pode ver o seu retorno pro bando. Temos também o Marco, que agora tá lutando também ao lado do Luffy. E pessoal, como a gente sabe, depois da Batalha dos Melhores a gente viu a tentativa dos piratas do Barba Branca ao comando do próprio Marco, tentando vencer o Barba Negra pelo que aconteceu com Newgate e com Ace, mas eles foram completamente derrotados. Então depois disso, todo mundo desapareceu por um tempo, mas a gente descobriu onde o Marco tava. Ele passou a viver na terra natal do seu antigo capitão. E após saber o que acontecia em Wano, ele foi lá pra lutar ao lado do Luffy. Sim, ele foi diretamente pra Wano, onde até mesmo enfrentou os piratas da Big Mom. Porém, depois do desfecho dessa batalha, a gente deve ver o retorno de Marco, que possivelmente, após sentir que a antiga cidade natal de Edward Newgate, do seu capitão, está completamente protegida, e não precisa que ele fique ali protegendo eles de qualquer perigo, então ele deve deixar aquele lugar. E então, com tudo isso, ele finalmente poderia se juntar oficialmente de uma vez por todas ao Luffy, o futuro rei dos piratas. E assim, novamente, junto com um novo bando, com o bando do Chapéu de Palha, ele poderia enfrentar Tite novamente, enfrentar o Barba Negra e tentar vingar o seu capitão e também o seu companheiro Ace. Mas não só o Marco, como temos também Bonchan, sim, Bon Clay, que mano, a gente que acompanhou viu todas as vezes que arriscou sua vida pra proteger o Chapéu de Palha, principalmente pra proteger o Luffy. Como vimos no anime, Bon Clay se sacrificou em Alabasta pra proteger o Chapéu de Palha para que pudessem escapar. E assim, após a captura pela marinha, foi parar em Impel Down, lugar que, como a gente sabe, foi invadido pelo próprio Luffy no futuro pra salvar o Ace. Tentativa essa que ele acabou falhando. Então, depois disso, Luffy acabou sendo salvo mais uma vez. E adivinha por quem? Bonchan. Então, obviamente, a gente já viu se sacrificando mais de uma vez para proteger o nosso Mugiwara. E dessa vez foi para salvar o seu irmão. Porém, o Oda nos mostrou que após sobreviver a isso, Bon Clay continua na prisão, só que dessa vez no andar secreto onde o Luffy conheceu em Vankov. E eu acredito pessoalmente que no momento que eles se reencontrarem, que o bando do Chapéu de Palha rever Bonchan, provavelmente o Luffy com certeza faria o pedido oficial, e então Bon Clay, que já é um dos maiores companheiros do bando do Chapéu de Palha, seria oficialmente um dos seus nakama. E não paramos por aí, não ficamos apenas neles. Afinal, como a gente sabe, alguns dos piratas querem ser companheiros de Luffy, mas não podem ficar exatamente ao lado dele, pois acabam tendo outras tripulações ou outras pessoas que querem proteger e por esse motivo não podem ficar viajando ao lado do Chapéu de Palha. E assim, então, não podem ficar ao lado do Luffy, mesmo querendo se juntar ao bando. E a gente já viu sim outros piratas poderosíssimos que queriam seguir os comandos de Monkey D. Luffy. E isso mesmo não estando dentro do Sunny, mesmo não estando no mesmo navio. Ou melhor, a gente viu que a tripulação cresceu muito. Eles estavam querendo lutar ao lado do Luffy, fazendo parte da grande frota do Chapéu de Palha. E assim vimos essa frota nascendo, mas temos outros possíveis membros para entrar nela também, como por exemplo Boa Hancock, que como a gente sabe, realmente quer permanecer ao lado do Chapéu de Palha, mas ao mesmo tempo, ela também tem que estar ao lado da sua tripulação, as Piratas Cujo, e também quer proteger muito a Amazon Lily. Sendo assim, possivelmente não poderia ficar integralmente ao lado dos Mugiwaras. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que em um confronto onde Luffy estaria em perigo, em um grande perigo, ou precisasse da sua ajuda, a tripulação de Boa Hancock com certeza estaria ao lado do Chapéu de Palha a qualquer momento, e sim faria parte da grande frota. Lembrando que agora, recentemente, a marinha está perseguindo Hancock justamente porque ela não é mais uma Shichibukai, afinal já não existem mais Shichibukai. E com isso, com o Capitão Kobe indo atrás dela, talvez sim ela acabe se tornando oficialmente membro do Chapéu de Palha, quem sabe? Caso Boa Hancock desfaça sua tripulação para proteger o seu bando e também deixe a Amazon Lily justamente para a marinha não ficar indo até lá. Talvez isso possa acontecer também, e aí sim ela se junte pessoalmente à tripulação de Luffy. Já é um caso bem parecido com a da Hancock, também é o do Law, que como a gente sabe, se tornou um grande amigo do Luffy. E isso depois de todas as batalhas que o destino colocou os dois. Os piratas de Heart realmente neste momento respeitam muito e admiram o Luffy, afinal a gente viu que agora foi formada uma aliança um pouco diferente da grande frota do Chapéu de Palha. Existe uma nova aliança para batalhar contra Kaido e também contra Big Mom. E a gente sabe que essa batalha já começou e uma grande aliança foi formada. Law e Luffy estão lutando lado a lado novamente. Mas pessoal, também vale lembrar que mesmo no caso da grande frota, essa tripulação gigantesca de vários piratas que queriam ficar ao lado do Luffy, basicamente foi formada sem que ele queira que isso acontecesse. O Luffy realmente não aprovou tudo aquilo. Mas como eu disse, vários piratas respeitam muito o Luffy. Eles
Eles acreditam no seu poder e também no seu coração e por isso querem trabalhar ao seu lado. Dessa forma, eles querem estar o ajudando caso ele precise, e assim a grande frota realmente são grandes amigos de Luffy. Eles realmente são grandes companheiros que querem estar ao lado dos Chapéus de Palha. Mas é óbvio que como não tem muito personagem nessa lista de hoje, possivelmente eu não falei algum que você queria ver ao lado do Chapéu de Palha e que você acredita que possa estar ao lado no bando. Então comenta aí embaixo e fala um pouquinho sobre por que você quer vê-lo na tripulação, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido, eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!